Olá, nós somos o Livro de Números. A nossa equipe é composta por Jacília, Diego, Glio, Lúcio, Lindomar, Louise e Marta. Será um prazer dividir com vocês essa aventura que começa agora. Durante a nossa aventura, nós teremos 5 pontos mais relevantes. São eles: o contexto geral, a saída do Monte Sinai, a jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida, a preparação do exército para a conquista de Canaã e a aplicação desse livro até os dias de hoje. O livro de Números significa deserto. Uma viagem que deveria demorar 2 semanas acabou demorando 40 anos. E tudo isso se deve a quê? São esses e outros questionamentos que nós iremos tratar ao longo dessa apresentação. Mas não só porque demorou 40 anos, mas como foi passar esses 40 anos no deserto, quais foram as ordens do Senhor e sobre por quais desertos esse povo teve que atravessar. Nós vemos nos capítulos de 1 a 10 que o primeiro deserto que esse povo precisa atravessar é o deserto chamado Deserto dos Sinais. Depois, nós seguimos essa viagem pelos capítulos 11 e 12 e temos também o deserto de Parã, nos capítulos 13 a 19. Continuamos essa viagem nos capítulos de 20 a 21 e terminamos essa viagem no deserto de Moabe, às portas da Terra Prometida, nos capítulos 22 a 36. Olha só que interessante. Por que esse povo certamente que deveria passar 2 semanas no deserto passou 40 anos? O apóstolo Paulo nos faz uma advertência lá no livro de Coríntios, já no Novo Testamento, com base nos relatos do livro de Números. Ele diz assim: "E não murmureis, como também alguns já murmuraram e pereceram por causa do destruidor." Vamos atentar para esses fatos, meu querido. E assim começa a viagem pelo livro de Números. Agora a gente passa a entender melhor o que é o livro de Números. Vamos ter uma descrição básica, algumas características desse livro. Primeira característica: ele faz parte do Pentateuco, sendo o 4º livro do Pentateuco. Ele é composto de 36 capítulos em 1288 versículos. Nesse livro foram feitos 2 recenseamentos, ou seja, 2 vezes foi contados os povos, o povo judeu. A autoria desse livro é designada a Moisés, mas não se sabe exatamente quando e onde Moisés escreveu esse livro. O que se tem é uma ideia de que Moisés provavelmente escreveu esse livro por volta dos séculos 15 e 13 a.C. A continuação é, na verdade, a continuação de uma narração da jornada que se iniciou lá no livro de Êxodo, né? Que foi a saída. Então aqui a gente tem, digamos que o meio da viagem. A gente tem a saída e o meio da viagem e a gente culmina na chegada à porta da Terra Prometida. Ele também registra várias modificações e ajustamentos nas estruturas das estipulações pactuais feitas por Deus. A gente tem personagens fortes e importantes no meio disso, e a gente tem personagens de todo tipo. A gente tem Arão, que falava muito bem, a gente tem Moisés, que não se achava capaz, a gente tem Miriam, que era uma profetisa, num tempo em que as mulheres não tinham muito espaço, mas Deus levanta ela para dizer, e as mulheres também têm o seu valor, levanta ela como profetisa. Nós temos Josué, que é aquele que parece que é o segundo plano, mas na verdade é Josué que entra na Terra Prometida, né? E nós temos Caleb, que é aquele que precisa trazer força, coragem, ânimo para continuar e concluir essa viagem maravilhosa em que Deus nos apresenta muitas estratégias para guiar o povo, muitas estratégias de vida. E por isso nós somos gratos. Essa viagem continua agora com meu amigo Lindomar e depois dele, na sucessão, os meus outros colegas. Um abraço para vocês e boa viagem no livro de Números. Olá, meu nome é Lindomar, sou aluno do curso de Teologia do primeiro período da Ceforge. Gostaria de fazer um pequeno relato
do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Números. Iniciando pelo capítulo 1, Deus ordena a Moisés e Arão que façam um recenseamento. E Deus estabeleceu um critério para esse recenseamento. O critério era que fosse contado os homens maiores de 20 anos, os varões maiores de 20 anos, e que fossem capazes, aptos para sair da guerra. Esse critério deixava de lado as mulheres, as crianças e os homens avançados em idade, que não estavam mais aptos para sair para a guerra. No restante dos versículos que segue o capítulo 1, há uma descrição, os relatos da contagem realizada pelos príncipes de cada tribo. No capítulo 2, Deus ordena a Moisés o formato que as tribos deveriam se posicionar no acampamento. Como que eles deveriam se posicionar? Então, ao oriente estavam 3 tribos posicionadas, ao sul mais 3 tribos, ao ocidente mais 3 tribos e ao norte mais 3 tribos. Os levitas, que ficavam no centro do acampamento, protegido pelas 12 tribos que estavam ao seu redor. No capítulo 3 é descrito as funções dos levitas, o que eles deveriam fazer no tabernáculo. Arão era o sacerdote, possuía o sacerdócio do tabernáculo, e os levitas, eles serviam a Arão como sacerdote. A descrição dos filhos de Levi, tanto Gerson como Coate e Merari, é descrito no capítulo 3. No capítulo 4, há uma descrição de todas essas funções que estão escritas no capítulo 3. O capítulo 4 retrata como que isso deveria se proceder, como que deveria proceder essas funções, como que cada um deles deveria proceder. Tanto os filhos de Gerson, quanto os filhos de Coate e quanto os filhos de Merari. Então, esse é um pequeno resumo, mas algo que chama muita atenção aqui é como que Deus, em sua extrema perfeição, é totalmente organizado e estratégico. Bom, espero que isso possa de alguma forma acrescentar o nosso conhecimento. Obrigado. Eu sou Marta e no capítulo 5 nós temos algumas instruções acerca das pessoas impuras que tivesse com lepra, contato com morto ou com fluxo, elas deveriam ser retiradas do acampamento. Se alguém cometesse alguma ofensa contra alguém, ela deveria confessar e restituir com uma oferta acrescentando 1/5. Se não fosse contra alguém, essa oferta seria para o sacerdote. Já na lei do ciúme, o marido que suspeitasse da sua esposa deveria levá-la até o sacerdote e ali ela estaria participando do ritual da água amarga. Já no capítulo 6, nós temos o voto de Nazireu, um voto voluntário, e ele deveria se abster-se de beber bebida alcoólica, comer derivados de uva e não cortaria os seus cabelos. E nos últimos versículos deste capítulo, nós temos a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. E no último versículo, o Senhor coloca o seu nome sobre os filhos de Israel. No capítulo 7, Moisés conclui a montagem e a unção do tabernáculo e seus utensílios. Ele entrega uma oferta para cada líder das tribos e para os levitas, e cada tribo também ofereceu a sua oferta em um dia específico. E no último versículo, de forma poderosa, quando Moisés entra no tabernáculo, na tenda do encontro, ele ouve a voz de Deus saindo de cima do propiciatório entre os 2 querubins. No capítulo 8, dispõe sobre as lâmpadas. Seriam 7 lâmpadas em candelabros de ouros que deveriam iluminar de frente aos candelabros. Sobre a separação e a consagração dos levitas, eles eram consagrados através de aspersão de água, eles deveriam rapar todo o pelo do corpo e lavar as suas vestes. Eles eram separados
com a idade de 25 anos, e quando completasse 50 anos, eles parariam de trabalhar tão ativamente, mas ainda assim estariam ajudando nos serviços. Sobre a celebração da Páscoa no capítulo 9, deveria ser celebrada no primeiro mês, no dia 14. E se por algum motivo alguém não pudesse participar dessa celebração, por estar impuro ou viajando, deveria celebrá-la no segundo mês, também no dia 14. A nuvem representava a presença de Deus. Durante o dia, ela ajudava a aliviar o calor no deserto, e à noite se transformava numa coluna de fogo. E quando a nuvem se movesse, era sinal que deveria levantar acampamento. No capítulo 10, Deus dá a instrução acerca das trombetas. Elas deveriam ser feitas de pratas e seria o principal meio de comunicação entre o povo. Cada toque estaria representando um sinal. Por exemplo, um toque para chamar para reunião, um toque para alarmar sobre guerra e um toque também para momentos de festividade. Na partida do Sinai, Moisés convida Obabe, filho de Reuel, para ir com eles, pois ele tinha habilidades no deserto. A princípio ele nega, porém ele decide ir com o povo. E assim o povo começa a marchar. A Arca da Aliança ia na frente. E quando ela se movia, Moisés dizia: "Dissipado seja de frente de nós todos os nossos inimigos." E quando ela parava, Moisés falava: "Volta para nós, Senhor, os milhares de Israel." A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a Louise. No capítulo 11 de Números, quando eles estavam se movimentando pelo deserto, começaram as queixas. A primeira queixa foi por saudades do Egito daquela época. A segunda foi a ausência de carne. E também Moisés se lamentou por ter que liderar um povo tão em situação de vulnerabilidade como estavam. O Senhor deu provisão, deu estratégia para Moisés, para ele liderar aquele povo, e também proveu de carne. No entanto, o Senhor não se agrada desse tipo de queixa, de reclamação, e houve uma praga como consequência de tudo isso. Também podemos ver no capítulo 12 que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se queixaram e questionaram a Deus por aquele comunicação direta com Moisés. O Senhor os repreendeu. Miriam foi acometida com uma doença e Arão clamou a Moisés para que eles fizessem uma oração que intercedesse por a vida dela, e como consequência ela apenas ficou 7 dias afastada do acampamento. Mais adiante, no capítulo 13, quando eles chegam ao deserto de Parã, Moisés começa a observar a terra e pede para que 12 espiões estejam indo conhecer melhor essa terra e inclusive tragam uma amostra de frutos. Esses 12 espiões vão para lá, passam 40 dias, inclusive colhem um grande cacho de uva. No entanto, ao chegar e fazer um relato daquela terra, eles se comparam com gafanhotos perante o tamanho dos cananeus, que chamaram de gigantes. Caleb e Josué, eles se opõem a esse depoimento deles, dizendo que eles podem confiar no Senhor para vencer essa batalha. E aqui há uma grande divergência entre eles. No capítulo 14, quando todo aquele povo assustado com o que vinha ali na terra de Canaã, se rebelaram e resolveram levantar um novo líder entre eles, no lugar de Moisés. Deus se enfureceu tremendamente. E aí o que acontece? Vem sobre eles uma palavra do Senhor de que eles não herdarão aquela terra prometida pela sua falta de confiança. E essa promessa fica apenas para a nova geração e Josué e Caleb para conseguir entrar naquela terra prometida. No capítulo 15, vimos como Deus ele nos permite várias oportunidades. Aquele povo da nova geração mesmo, ele estava ali dando orientações, instruções para que eles pudessem ter o cuidado de se manter na palavra do Senhor. E aqui, então, foi criada oportunidades de ofertas das primícias e expiação dos pecados, também para que eles guardassem o sábado, tinha lei para que caso eles quebrassem, e também eles andavam com franjas nas vestes, isso para lembrar dos mandamentos que deveriam ser seguidos. Mas não é por causa dessas oportunidades que o Senhor nos dá para que nós possamos estar ali seguindo o melhor caminho, que o juízo dele não se prevalece sobre a terra. Houve ali uma rebelião formada por Corá, Datã, Abirão e 250 homens que questionaram a liderança
de Moisés. Infelizmente, eles foram engolidos pela terra e consumidos por fogo. Além disso, veio sobre eles uma praga. E Moisés, mais uma vez, intercede por esse povo e a praga é cessada. No capítulo 17, podemos encontrar ali a manifestação do Senhor quando escolhe a sua liderança. Foi proposto a eles o desafio de colocar 12 varas, cada uma representando uma tribo. A vara de Arão foi colocada no lugar da tribo de Levi. A vara que florescesse ia mostrar a escolha do Senhor. E foi justamente a vara de Arão que floresceu e deu frutos, manifestando ali o poder do Senhor e a escolha dele sobre o sacerdócio daquele povo. E o Senhor age dessa forma. Quando ele escolhe a sua liderança, ele provê, ele capacita. E assim vemos no capítulo 18 que o Senhor ele entrou com algumas instruções para que houvesse provisão para os sacerdotes e provisão para os levitas, para que eles se mantessem ali, além das suas responsabilidades que já foram estabelecidas. No capítulo 19, podemos ver um sistema rigoroso de purificação para manter a santidade dentro da comunidade de Israel. Ali eles estão preocupados com a pureza espiritual e a separação do pecado. Esse ritual, eles têm uma preparação de uma bezerra vermelha e o uso dessas cinzas dessas bezerras para a purificação de quem ali tivesse um contato com o cadáver. Aqui no capítulo 20, vemos dias muito mais difíceis. No deserto de Zim, houve o falecimento da Miriam. Muita tristeza foi ali. E também uma grande escassez de água, o que levou Moisés a se enfurecer com as lamentações do povo. E aí ele acabou desobedecendo ao Senhor, porque o Senhor falou para ele que era para dizer às pedras que saíssem água. E ele, enfurecido, bateu 2 vezes nas pedras. E por causa dessa desobediência, o Senhor disse a ele que ele não conduziria mais o povo, junto com Arão, à terra prometida. Eles tentaram atravessar pelo deserto de Edom, mas o rei também não permitiu. E para muito mais tristeza, no Monte Or, Arão falece. E ali ele teve que despir de suas roupas sacerdotais e passar para o seu filho Eleazar, que assumiu no seu lugar. E no capítulo 21, vamos verificar que o povo teve dias difíceis de muitas batalhas. Mas o Senhor deu vitória para eles. Deu vitórias contra os cananeus e os amorreus. Nessa passagem podemos ver o povo recebendo do Senhor, provavelmente porque o coração foi voltado para o Senhor e ali houve vitória. Mas nem sempre foi só vitória. Teve uma passagem aqui em que eles murmuraram no meio do caminho e veio muitas serpentes ali como desafio para eles. Muitas pessoas morreram. Mas o Senhor, ele entra com refrigério. E ali ele instrui a Moisés para que colocasse uma serpente de cobre numa haste, que aquele que olhasse para ela fosse curado. E aqui vemos uma passagem que foi remetida lá no Novo Testamento, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Olá, me chamo Jacília e estou no grupo que está apresentando o livro de Números. Eu fiquei com os capítulos do 22 ao 29 e vocês vão poder acompanhar através dos slides que vai ser passado. Bem, no capítulo 22 nós vamos falar do rei Balaque, rei de Moabe, que viu os israelitas chegando na sua terra, acampados ali em grandes números, e como ele viu o que os israelitas fizeram com os amorreus, ele ficou com grande medo e pediu para chamar então o profeta pagão Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão veio ao encontro de Balaque, porém Balaão não conseguiu cumprir aquilo que prometeu a Balaque. Por quê? Porque o Senhor impediu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. O Senhor estava com o seu povo. E Balaão, no capítulo 23 e 24, ele fez várias profecias abençoando o povo de Israel. No capítulo 25, nós vamos ver que o povo de Israel, chegando em Sitim, ele se prostitui, ele vai adorar os deuses de Baal e suas filhas, cometendo o pecado da prostituição. Com isso, o Senhor se levantou em grande ira contra o seu povo e instruiu Moisés a matar todos aqueles que estavam em pecado da prostituição. Moisés cumpriu com o que o Senhor pediu e houve uma grande execução dos filhos de Israel. No capítulo 26, nós então vamos para o segundo censo, tendo em vista
a grande perda de israelita, ali no capítulo 25, como eu já falei para vocês, e também por conta da divisão das terras que seriam dadas aos filhos de Israel, às tribos de Israel, quando chegassem na terra prometida. Tem um personagem que o nome dele é Zelofeade. Zelofeade, ele não teve filhos homens, ele só teve filhas mulheres. E elas então se sentiram prejudicadas no direito de herança e foram então requerer o seu direito de herança junto a Moisés. Moisés foi levar ao Senhor o pedido das filhas de Zelofeade. E o Senhor concedeu a elas então que elas também tivessem direito a um pedaço de terra quando chegassem na terra prometida. Ainda no capítulo 27, o Senhor leva Moisés ao monte bem alto e mostra de lá a terra prometida. E fala para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Ele vai morrer assim como seu irmão Arão já estava morto. Moisés então pede ao Senhor que deixe Josué em seu lugar. E o Senhor aceita a indicação de Moisés, colocando Josué no lugar de Moisés após a sua morte. No capítulo 28, o Senhor instrui Moisés a falar para os filhos de Israel que fizesse ofertas contínuas para ele. No capítulo 29, o Senhor instrui Moisés que ordenasse aos filhos de Israel que fizesse ofertas para as festas anuais e as festas solenes. Continuando o nosso livro de Números, a nossa viagem pelo livro de Números, chegamos nos capítulos 30 a 36. Esses capítulos vão tratar de leis importantes que Deus deu a Moisés para que Moisés pudesse conduzir o povo em algumas situações do dia a dia, como por exemplo, Moisés sempre ensinou para o povo que era muito importante as promessas feitas a Deus, era importante que essas promessas fossem recebidas, acolhidas e cumpridas. Dentro disso, havia uma regra estipulada por Moisés e dada ao povo de Israel que dizia o seguinte: se a mulher é casada, ela deve submeter o seu voto, a sua promessa a Deus ao seu marido. Se o seu marido concordar, ok, ela está livre para cumprir aquele propósito e fazer aquela promessa a Deus. Se é uma mulher não casada, ela precisa pedir autorização ou ela precisa ter o consentimento do seu pai. Quando se tratava-se das mulheres viúvas ou desquitadas, que hoje são as divorciadas, né? Elas não carecem dessa aprovação dos seus esposos para firmarem um compromisso com Deus. Já os homens poderiam firmar diretamente seus compromissos com Deus, suas promessas e seus votos e suas promessas feitas a Deus eles poderiam fazer diretamente. No capítulo 31, Deus pediu a Moisés que lutasse contra os medianitas. Depois disso, desse pedido do Senhor, Moisés morreria. Moisés escolheu 12.000 soldados para essa batalha, liderados por Finéias. Os israelitas venceram a guerra porque foram orientados pelo Senhor a lutar essa guerra, matando os medianitas e levando as suas mulheres, crianças, animais e as suas riquezas, os chamados despojos de guerra, né? Então eles queimaram todas as cidades medianitas e voltaram para Moisés e Eleazar, com tudo que tinham conseguido. Moisés ficou extremamente bravo com esses soldados porque eles levaram as mulheres e os meninos. Qual era o motivo da raiva de Moisés? Era que essas mulheres medianitas, que já tinham conhecido homens, poderiam trazer pecado junto ao povo de Israel, porque provavelmente essas mulheres se relacionariam com os homens, ou se relacionaram ao longo dessa viagem de volta com os homens do povo de Israel. Então o que foi que Moisés mandou fazer? Mandou matar os meninos e mandou também matar todas as mulheres que não eram virgens. E mandou que os soldados ficassem 7 dias fora do acampamento para se purificarem, né? E Eleazar ensinou a eles como eles deveriam limpar os metais e os objetos que eles trouxeram como despojo de guerra. Moisés e os líderes dividiram os despojos entre os soldados e o povo
dando uma parte para Deus. Os oficiais ofereceram vasos de ouro a Deus, e Moisés e Eleazar levaram esse ouro para a tenda da congregação, como uma lembrança e oferta especial de uma missão que eles haviam cumprido debaixo de uma ordenança do Senhor. No capítulo 32, a gente vê que as tribos de Rubem e Gade fazem um acordo com Moisés, né? Eles pediram as terras de Gileade e de Jazer, né? Porque eles tinham muitos animais e eles queriam essas terras porque eram terras boas para criar gado, né? Eles não queriam atravessar o Rio Jordão também. Então Moisés perguntou para eles se eles queriam ficar enquanto os outros iriam para a guerra, lembrando para eles sempre que os pais deles haviam desobedecido e por isso sofreram. As tribos construíram suas casas para suas famílias, currais para os animais, mas declararam que os homens lutariam com as outras tribos até que todos tivessem as suas terras. Moisés concordou com isso, e dizendo que eles só poderiam voltar quando todo mundo tivesse sua terra, quando a guerra tivesse acabado. E essas tribos lá de Gade e de Rubem prometeram: ok, Moisés, a gente só volta, os homens só voltam para casa quando tiver já encerrado toda a guerra e todo mundo tiver suas terras. Então Moisés chamou Eleazar e instruiu ele para que ele, Josué, né, para dar as terras de Gileade se os homens daquela tribo cumprissem a promessa. Senão eles teriam que viver em Canaã mesmo, como todos os outros. Moisés deu as terras do leste do Jordão para as tribos de Rubem e Gade, e metade da tribo de Manassés construíram e renomearam cidades, enquanto a meia tribo de Manassés, a outra metade da tribo de Manassés, conquistou mais territórios em Gileade. Capítulo 33. A gente vê um resumo geral da viagem dos israelitas por 40 anos, saindo do Egito até chegarem na terra prometida, Canaã. Eles partiram de uma cidade chamada Ramsés, e eles partiram logo após a Páscoa, e os egípcios estavam todos muito tristes pela morte dos primogênitos, né, que foi uma das consequências de Faraó ter segurado o povo de Deus naquele lugar. Durante a viagem, os israelitas acamparam em muitos lugares, como o deserto de Sote, Etam, Mar, Elim, Mar Vermelho. Arão, o irmão de Moisés, morreu no Monte Or aos 123 anos, no 40º ano da jornada, tá? Perto do fim da viagem, eles enfrentaram um rei chamado Arad, e Deus disse que os israelitas, quando chegassem à terra prometida, deveriam expulsar todos os moradores que estavam lá e destruir os seus ídolos. Se não fizessem isso, os moradores causariam problemas e influenciariam os israelitas de forma negativa, e Deus teria que dar para os israelitas o mesmo tratamento que estava dando para os antigos habitantes. No capítulo 34, Deus estabelece os limites, né, da nova terra. Que povo ficará em cada limite, até onde vai o limite de cada terra, determina ali o solo, né, a localização, o território de cada tribo. E Deus escolheu Eleazar, o sacerdote, e Josué para liderar essa distribuição de terra nesse momento, com a ajuda de cada líder de cada tribo. No capítulo 35, nós observamos que Deus dá uma tarefa muito especial para Moisés. Deus pede que Moisés separe cidades específicas para os levitas, né? E Moisés acaba separando essas cidades, que dá no total de 48 cidades, mas 6 dessas cidades eram cidades muito mais que especiais, né? Elas se dividiam em 3 cidades numa ponta do Rio Jordão e 3 cidades na outra, para qualquer pessoa que precisasse de um lugar de refúgio ou de um lugar para se esconder pudesse ter acesso a essas cidades, que eram dirigidas e governadas pelos levitas. E existia uma regra lá: se alguém cometeu um assassinato sem querer, causou a morte de alguém, ele podia se refugiar nessa cidade até que o sacerdote morresse, o sacerdote da sua cidade morresse, e ele pudesse retornar para lá. No capítulo 36, que é o que encerra o livro de Números, a gente observa uma história interessante, que é a do Zelofeade. Esse cidadão teve apenas filhas, né? E havia uma preocupação muito grande, ele era da tribo de Manassés, e havia uma preocupação muito grande entre os líderes da tribo e as pessoas mesmo dessa tribo,
acerca disso. Por quê? Porque se essas mulheres se casassem com filhos de outras tribos, era bem provável que essas terras que compunham a tribo ali de Manassés, essas terras passassem para as outras tribos, e eles temiam isso. Então eles levaram essa contenda a Moisés, que recebia orientação de Deus, e a orientação foi o seguinte: que essas filhas deveriam se casar apenas com homens da tribo de Manassés. E elas cumpriram isso, elas seguiram esse regramento, e com isso se garantiu que as terras que eram de Manassés permanecessem sobre as tribos de Manassés, como tinham sido divididas pelos israelitas quando eles conquistaram Canaã, certo? E aí deu tudo certo, elas obedeceram e as terras permaneceram com a tribo de Manassés. E a gente encerra essa viagem maravilhosa do livro de Números, onde a gente aprendeu muitas coisas e a gente viu o quanto Deus instruía Moisés a cada passo, né? Então Moisés nunca esteve sozinho e muitas questões se levantaram naquele momento. Era uma sociedade se formando e andando, né? Foi muito interessante. Um abraço, obrigado e tchau. Oi, gente, finalizamos o nosso trabalho, mas antes de finalizar, vou deixar aqui para vocês lições e advertências que podemos aprender com o livro de Números. A primeira é o estilo de escrita. No livro de Números tem uma variedade de estilos de escrita que está incluído nas histórias, nas leis, nos salmos e na profecia. Na segunda lição, eu vou falar do descobrimento teológico bíblico. O livro de Números tem um contexto histórico teológico para muitos ensinamentos do Novo Testamento, como, por exemplo, a advertência que Paulo faz sobre o pecado da idolatria e a referência que Jesus faz da serpente de bronze. E a terceira lição é o confrontamento do pecado. Sobre a história da geração do deserto de Números, que destaca as consequências da falta de fé e da importância da santidade. E a quarta lição, vou falar sobre o sacerdócio, o redescobrimento do propósito do sacerdócio. O sacerdócio ele tinha o papel de proteger as pessoas que fossem se aproximar ali de Deus por conta da impureza. As pessoas não poderiam estar impuras. E aí fica um conceito relevante para a compreensão do sacerdócio de todos os crentes, né? Hoje ainda. Confiando em Deus em um mundo hostil é a quinta lição que nós vamos deixar aqui para vocês. A jornada de Israel pelo deserto ilustra a fidelidade de Deus em proteger e prover o seu povo, apesar dos pecados e dos desafios enfrentados. E a sexta lição é encontrando segurança em Jesus. Assim como o sumo sacerdote protege Israel, Jesus oferece o perdão do pecado e a segurança eterna para aqueles que nele crê.